Shalom, queridos! Hoje eu estou aqui para dar um presente para você. Você já imaginou saber qual o significado do seu nome em hebraico? Para que eu quero saber isso, Marcelo? Porque se você parar para pensar, todo nome, vários nomes na Bíblia, o nome da pessoa tem a ver com a identidade e o propósito para o qual Deus os separou. Imagina você saber o seu nome em hebraico, a transliteração dele. O que é isso, Marcelo? Depois eu te explico. E o significado do seu nome, porque não foi o seu pai terreno que te fez. Deus planejou você antes da fundação do mundo. O Senhor escreveu todos os seus dias, conforme o Salmo, quando nenhum dia existia ainda. Tudo, todos os recursos, toda a sua vida, todo o seu destino, propósito, Deus já separou. Deus falou: bem sei eu dos pensamentos que tenho para vós, pensamentos de bem, não de mal, para dar o fim que desejais. Então, os planos do Senhor são sempre superiores. Deus te deu um nome, uma identidade, um propósito. Nem o seu nome foi o seu pai que escolheu. Então, que tal você ficar comigo aqui para entender o que o seu nome significa em hebraico? Ah, Marcelo, eu já pesquisei meu nome e o significado dele, e a etimologia do nome, a origem do nome, de qual nação veio. Tudo bem, isso é importante, isso é legal. Mas o hebraico, ele tem segredos. Lembre-se que primeiro Deus falava diretamente com o homem. Com qual idioma Deus se comunicava com o homem? Com o mesmo idioma que o homem se comunicava com outros homens. Tanto é que você vai ver em Gênesis 11 que Deus olha que os homens se comunicavam, tinham unanimidade, e ele desce e confunde as línguas. Se ele confundiu as línguas dos homens, é porque os homens falavam a mesma língua. Então, hoje nós não falamos mais hebraico aqui no Brasil, nem aramaico, não falamos a mesma língua original da criação. E hoje eu quero te dar esse presente. Eu sei que tem gente comercializando, vendendo isso por aí, mas você que assiste o nosso canal, você está aqui para ser abençoado. Deus mandou eu abrir a gaveta que eu tenho todos os planos, projetos, coisas, ensinos, e compartilhar tudo que o Senhor me deu até hoje de graça. E não é conversa de internet, não é papo de quem é internauta, vive de internet, muito menos de youtuber que não tem compromisso com Deus e com a Igreja de Cristo. Nós estamos num tempo onde tudo é artificial, tudo é inteligência artificial. Nós temos pregadores fazendo pregações com inteligência artificial, pensando artificialmente, e nós precisamos de você nos tempos de hoje, onde a igreja está se aproximando do final dos tempos. Nós precisamos capacitar os santos, equipar os santos, colocar uma mochila nas suas costas com óleo, com água, com vinho, com azeite, com amoras, com tâmaras, com figos, com provisões para a sua viagem. Nós precisamos te equipar para que você possa transbordar. Eu entendo que você pode ter uma unção poderosa que o Senhor te deu, né? Eu entendo que Deus chamou pessoas ignorantes, iletradas, como a Bíblia fala a respeito de Pedro, né? No entanto, você vê Pedro ignorante e iletrado no início da sua jornada, quando ele era um discípulo de Jesus e ele era apenas um pescador, mas você vê que ele caminhou 3 anos com Jesus. Em Atos 2, o que acontece com ele? Ele chega lá e discorre, ele fala sobre as profecias de Joel, ele descreve toda a Bíblia, quem é Jesus, ele é a pedra que os construtores rejeitaram, ele demonstra um conhecimento teológico, e além de demonstrar o conhecimento teológico, ele demonstra poder, porque naquele dia 3.000 pessoas se converteram. O meu compromisso, a minha missão é ajudar
os pastores, principalmente aqueles pastores leigos, aqueles que não fizeram curso de teologia, a encontrarem nas escrituras fundamentos e o método mais adequado para a interpretação da Bíblia e para facilitá-los. E também ajudar aqueles teólogos que de repente estão meio decepcionados e entendem que a Bíblia é cessacionista, a fazer com que eles encontrem a sua identidade e propósito em Deus e sejam revestidos de poder do alto, que do alto desça o poder que eles precisam para cumprir o seu chamado. A gente precisa entender que Jesus, ele veio, fez sinais e maravilhas e as multidões vinham. Então, esse é o propósito do canal. Me ajuda aí, ora por mim para que eu nunca saia do tema, mas eu precisava fazer esse preâmbulo aqui. E agora, você quer saber? Você quer conhecer a origem do seu nome? Então vamos lá. A gente precisa primeiro entender como funciona o hebraico. Cada letra do hebraico, eu vou chegar lá, você vai receber o seu nome, você vai receber a tradução do seu nome completa. Mas primeiro você precisa entender, por exemplo, no hebraico, a letra Aleph, ela é trazida para o grego, é o que chamam de o alfa, né? Então, o desenho do Aleph é essa figura que você está vendo aqui. E o pictograma do Aleph é essa figura que você está vendo aqui agora. Então, preste atenção como é que o Aleph é atualmente e como é que ele era. Esse desenho do Aleph antigo, ele simboliza, se você reparar, a cabeça de um boi. Então, o que significa o boi? Ele significa força, poder, a força que você, ser humano, não tem para rasgar a terra, para arar, para semear, mas quem tem é o boi. Jesus faz essa alusão à força. Olha, se você não tem força, coloca o jugo comigo aqui, que eu sou um boi mais forte, mais velho, eu vou te dar a direção, já que você é um boi novo, um boi que não conhece, você que tem força, mas não tem discernimento, entendeu? Então, tomai sobre vós o meu jugo. Então, o Aleph, ele representa a força. Agora você vai ter um entendimento mais elevado a respeito disso. Olha só essa outra letra que vai aparecer aqui agora. Essa letra aqui é o Beit. Essa letra aqui, que é o Beit, ela significa casa. Por quê? Porque o pictograma dela, ela representa uma casa. O pictograma é o desenho original que gerou a letra. Então, repare aqui, calma que eu vou chegar lá. Você vai entender agora, nós vamos formar a palavra pai e você vai entender. Então, Ab, a palavra casa. Preste atenção aqui. Tá vendo esse desenho aqui, ó? Então, esse desenho aqui é como se fosse uma tenda, como se fosse uma casa. Aquele lugar mais escondido ali é como se fosse, vamos colocar assim, como se fosse os aposentos de intimidade. Então você tem uma porta de entrada e tem um local escondido. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa com Deus em secreto, né? Então aqui significa casa. Então nós temos uma palavra em hebraico que é Abba. E essa palavra que nós estamos estudando. Então você aprendeu que o Aleph, a cabeça do touro, é a força. E você aprendeu também que Beit, Ab, né, o B de Abba, é a casa. Então, no hebraico se escreve, ao contrário de nós aqui ocidentais, as coisas são lidas da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Então você começa pela direita, né? E aí você vai ver aqui, se nós temos A, que é a força, e B, que é a casa, nós temos qual a palavra? Abba. E o que é o pai? É a força da casa. Então você está entendendo que cada letra do seu nome vai te conduzir para um significado. Por exemplo, Marcelo, M, man,
É como se fosse esse desenho aqui, ó. Vou colocar aqui para você. O man, você vê que é um desenho que a letra representa as ondas, ou seja, é a força das águas. A água significa o caos, significa o dilúvio, significa a mudança. Então, o man significa mudança. Por exemplo, se eu pegar o R de Marcelo, Rush é o quê? É o cabeça, é a mente que governa. Então, se você pegar o L de Marcelo, é o Lamed. Por que eu estou pulando as vogais? Porque as vogais não existiam no hebraico. Se você pegar o Lamed, é um cajado, é uma autoridade, né? É governo, é autoridade. Então, se você tem L no seu nome, isso aí significa que você governa em alguma área. Se você tem man no seu nome, pode ser que isso, dependendo do caso, possa significar que você é uma pessoa que promove transformação e mudança, né? E se você tem o R no seu nome, isso significa que você tem liderança, porque o Rush é representado pictograficamente por uma cabeça, ele é o cabeça. Então você está entendendo como é que funciona o hebraico? Então eu hoje, nessa aula aqui, eu quero te dar o significado do seu nome. Mas Marcelo, como é que eu vou fazer isso? Eu vou te dar uma tabela. Você vai baixar uma tabela que eu vou te deixar aqui em disposição. E se você quiser fazer isso manualmente, você pode fazer. Mas eu falei que muita coisa, tem muita gente usando a inteligência artificial sem ter unção nenhuma para isso. Mas você que já tem a unção, você que governa sobre a inteligência artificial, você pode usar a inteligência artificial para esse tipo de coisa e eu vou te ensinar como. Por que você está falando isso, Marcelo? Você que governa. Por exemplo, uma arma, uma pistola, um fuzil, é algo do bem ou do mal? Eu fui militar, sou veterano das Forças Armadas e servi o Exército por 31 anos. Então, por 31 anos eu tive acesso à arma e eu tenho direito a ter arma, tenho direito a ter porte de arma. E o que significa uma arma nas minhas mãos? Você estaria... qual seria o seu sentimento se você estivesse ao meu lado sabendo que eu estou com uma arma na minha roupa ou na minha bolsa ou do meu carro ou sob as minhas posses ou dentro da minha casa? Você se sentiria seguro ou você se sentiria ameaçado? A arma nas minhas mãos representa segurança não só para mim, mas também para você. A arma nas mãos de uma pessoa do mal, ela vai representar uma ameaça tanto para mim quanto para você. Ou seja, a inteligência artificial é uma ferramenta, assim como uma arma é uma ferramenta. Uma faca é uma ferramenta de corte para você cozinhar, para você cortar os alimentos, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma arma, né? Uma enxada serve tanto para você capinar o chão como você bater na cabeça de alguém. Entendeu? Então, a inteligência artificial não é diferente disso. É uma ferramenta. Lógico que quem programou essa ferramenta tem tendências, vamos dizer assim, que não são conservadoras. A inteligência artificial tem uma inteligência a sempre te agradar, sempre te paparicar. E nós vamos chegar nesse ponto também, porque quando você pedir o significado do seu nome na inteligência artificial, ela vai te dar só flores, vai te entregar só as coisas boas. E aí depois você vai olhar e falar assim, inteligência artificial, por exemplo, a minha inteligência artificial que eu uso é o ChatGPT. E eu costumo chamar ele de GPTeco. Aí eu falo, ô GPTeco, fala comigo aí o que significa isso assim, assim. Encontre na Bíblia isso. Então, hoje nós vamos te dar, a primeira coisa que eu vou fazer agora é te dar aquilo que significa o teu nome, uma forma como fazer o seu nome, mas você, por favor, não vá embora. Você descubra como é que fica o seu nome, o que significa, depois nós vamos mostrar como é que é a parte negativa do seu nome, porque, por exemplo,
Se eu digo que você é uma pessoa inteligente, se eu reconheço que você tem superdotação numa área, por exemplo, de linguagem, você se expressa bem, se você tem um magnetismo pessoal, isso é ótimo. No entanto, esse dom que Deus te deu de comunicação pode servir para você usar para manipular e enganar pessoas, concorda comigo? Né? Se Deus te concedeu uma beleza extraordinária, isso pode te transformar numa pessoa vaidosa, arrogante. Tem pessoas que tanto são bonitas quanto são feias, mas se tornaram dependentes, né? De tratamentos estéticos, de cirurgia plástica, e esqueceram, cuidam do corpo, cuidam da sua aparência, da sua beleza, do cabelo, dos olhos, dos lábios, bota botox, faz não sei o que e tal, e preenchimento labial, e esquece de cuidar do seu interior. Por que isso? Não está errado a pessoa cuidar da sua beleza e tentar amenizar alguma deformidade, não sei, um acidente que sofreu, alguma coisa que lhe desagrada na sua aparência por envelhecimento. Por exemplo, minhas pálpebras, elas estão caindo pela velhice. Minha mãe teve que operar as pálpebras aqui porque já estava tapando a sua visão. Pode ser que um dia eu tenha que fazer isso. Não é uma questão só estética, mas uma questão funcional. Então vamos lá? Você precisa ter uma identidade, saber quem você é. Se eu perguntar quem você é, o que você me responderia agora, nesse momento? Quem é você? Escreve aí nos comentários quem é você. Ou se você não quiser, pegue papel e caneta e escreva aí uma resposta. Escreva, é importante você escrever. Escreva num papel quem você é. Quem é você? Quem é você? E fale para que você possa ouvir, se você não quiser colocar aqui nos comentários. Mas se você não quiser colocar nos comentários quem você é, coloque só o seu nome e a cidade da onde você está falando ou o país da onde você nos assiste. Por que isso é importante? Porque provavelmente você, quando perguntam quem você é, você fala que você é, por exemplo, vamos supor, eu falaria assim, meu nome é Marcelo Silva, eu sou casado com a Lana, eu sou pai da Ana, da Lara, né, do João, e eu sou formado em fisioterapia, eu sou psicanalista, eu sou psicoterapeuta, eu me formei em acupuntura, não pratico mais, mas eu sou formado em acupuntura, entendo de medicina chinesa, eu entendo um pouquinho de iridologia, eu entendo de programação neurolinguística, eu entendo disso, daquilo outro, eu estudei isso, aquilo outro, mas isso não é quem eu sou. Isso é aquilo que é a minha profissão, é aquilo que eu faço. O que eu sou eu sou um filho de Deus. E eu estou na Terra para cumprir uma missão, um chamado, como eu falei no início, de capacitar pessoas, de discipular pessoas. Eu estou na Terra para ensinar os meus filhos sobre as maravilhas e as grandezas de Deus. Eu estou na Terra para transmitir para a próxima geração. Eu estou na Terra para atrair o reino de Deus para a Terra. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, para ficar rico, para passear, para me divertir, embora todas essas coisas sejam lícitas. O homem foi criado numa sexta-feira, né? E logo a seguir, o primeiro dia de vida do homem foi o sábado, o descanso. É importante você descansar, é importante você cuidar da sua família, é importante você ter uma boa relação conjugal com a sua esposa, é importante você ter um bom equilíbrio no lar. Para isso é bom você cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, ter sabedoria, e a sabedoria não se adquire nem se compra. A sabedoria vem do alto. Bíblia diz em Provérbios, conhecimento se adquire, mas a sabedoria é o Senhor quem dá. Deus, quando conversou com Salomão, ele perguntou: o que você quer? E ele falou: quero sabedoria para governar o teu povo. Olha aí a identidade de Salomão. Por exemplo, vamos falar sobre nomes agora, rapidamente. Vou pegar aqui alguns nomes que eu separei.
Por exemplo, Salomão. Salomão, de que palavra você acha que se origina o nome Salomão? Salomão vem da palavra Shalom, ou seja, o seu nome tem a ver com a sua identidade. Salomão, ele não teve guerras como o pai dele, ele teve paz. Ele teve paz, ele governou num período de paz. Então, Shalom, Salomão. Davi não, Davi já foi diferente, governou num período de guerra. Então, antes de exercer o propósito, vou ler uma frase aqui que eu escrevi aqui, ó. Antes de exercer seu propósito, Adão recebeu a capacidade de discernir a identidade das coisas. Quem não conhece identidades, dificilmente reconhecerá o seu chamado. Você precisa entender também a identidade da sua esposa, a identidade dos seus filhos, o nome dos seus filhos, por que você deu esses nomes. Você tem que saber o significado antes de falar. Por exemplo, abelha. Abelha, ela pode falar que ela fala em palavra, ordem, comunicação, né? Sabe quem se chamava abelha? A palavra devorar é Débora, entendeu? Então, por exemplo, vamos falar aqui, deixa eu ver aqui, de formiga, né? Adão deu nome aos animais, a gente estava falando sobre isso aqui. Formiga é formada por Nun, por Men, né? Men tem a ver com recursos também, o Lamed tem a ver com direção, o Re tem a ver com revelação. O nome da formiga em hebraico é Nemalá. E Salomão usou a Bíblia, o exemplo da formiga na Bíblia, em Provérbios, para falar sobre diligência, porque ela tem continuidade, ela faz a promoção dos recursos, ela tem a direção e ela tem uma revelação que Deus deu. O camelo, gamal, né? Tem a ver com recompensar, prover, sustentar, por causa da raiz, né? Então ali começa ali, ó, a raiz do nome de camelo é essa: recompensar, prover, sustentar. As letras Gimel, que é caminhar, o Men, que é a água, que tem a ver com recursos, e Lamed tem a ver com direção, ou seja, o camelo é aquele que transporta a provisão pelo caminho. Então imagina você saber o seu nome, saber o que significa e saber a tua missão. O cordeiro, por exemplo, cordeiro é escrito com a letra Kaf, que é a palma da mão, ou cobertura, o Bet, que é a casa, né? O cordeiro é Kebes, ou Kebes, né? O Bet, que é a casa, e o Shin, que é consumir. Ou seja, o que significa cordeiro, gente? Sabe o que significa cordeiro? Se ele tem a cobertura da casa e consumir, o cordeiro significa a cobertura que não permite que a casa seja consumida. O sangue do cordeiro foi passado no umbral exatamente para isso. O cordeiro está dizendo aqui da função, é a figura profética do Messias, né? A pomba, por exemplo, você está curioso para saber teu nome, né? Mas eu vou evoluir um pouquinho mais aqui, ó. A pomba, Ioná. Conhece alguma Ioná? Ioná significa pomba. Então é o Iode, que é a primeira letra, depois vem o Vav, que é um gancho, uma conexão, o Nun, que é a vida, e o Re, que é a revelação. Ou seja, uma pomba, ela é a mão que conecta a vida e a revela. Ou seja, a pomba é a função do Espírito Santo. E o Espírito Santo, a pomba, quando Noé soltou, a pomba foi, não encontrou pouso, voltou. Não encontrou pouso e voltou. Uma hora ela encontra pouso e desce sobre você, como a pomba desceu em Pentecostes como fogo. Então chega de falar de bicho, né? Não, vamos lá. Serpente na hash, né? Serpente tem a ver com adivinhar, encantar, observar cuidadosamente. Jesus falou, seja prudente como a serpente. Por quê? Porque começa com Nun, que é vida e movimento, passa pelo Shet, que é uma cerca, uma separação, e tem o Shin, que são os dentes, consumir. Essa letra Shin significa isso. Se você olhar na tabela que eu estou disponibilizando aqui nos comentários para você baixar. Ou seja, aquilo que se move e separa para devorar. Então, a serpente fala sobre isso, entendeu? E toma cuidado, porque a serpente começou
pequenininha em Gênesis e Apocalipse ela já é um grande dragão, né? Ó, vou dar só mais 2 exemplos, prometo. Vamos lá. O leão, Ariê, começa com Aleph, passa pelo Resh. Aleph, boi, força, liderança. Resh, cabeça, homem, chefe, governante. Yod, mão, ação, poder. E revelação e manifestação, ou seja, o leão é a força do governante que manifesta o seu poder. Como eu falei, só mais 2 animais. A águia é Nesher, é também usada para outros animais de rapina, tá? Então, N, o Nun, de semente, vida contínua. O Shin, de Nesher, né? Dentes, consumir, poder, né? E o Rush, cabeça, autoridade. Então, é o poderoso governante que domina. A águia é um símbolo de dominância, de governo. Por isso que os líderes colocam uma águia sobre a sua mesa, porque a águia ela tem uma visão além do alcance. A águia tem força, tem poder. E você precisa viver dentro da sua identidade. Dentro da sua identidade. Por exemplo, eu poderia citar aqui uma metáfora. Você pega o melhor cirurgião, neurocirurgião do planeta, veterinário, ele pega a cabeça de uma águia e implanta num pato, e a cabeça de um pato e implanta numa águia. Como é que vai ser a águia, né? Ela tem uma cabeça, ela pensa que ela é uma coisa, mas ela tem corpo de outra coisa. Como é que vai ser a águia num corpo de pato? Como é que vai ser? Ela pensa que ela pode voar alto acima das nuvens, o pato não voa. Ela pensa que ela anda bonitinho, não anda. O pato anda todo balançando. Quando ela pensa que tem garras para pegar a sua presa, ela não tem garra, ela tem nadadeira. O pato tem nadadeira. E aí, como é que vai ser a vida dessa águia num corpo de pato? Por isso que você precisa ter uma mente alinhada com a sua identidade. A mesma coisa o pato, né? Com o pato com corpo de águia. Ele pensa que pode nadar, não pode. Ele pensa que não pode voar alto, ele pode. Ele pensa que ele tem que comer grão, milho, coisas assim, e não é isso. Ele precisa comer carne para sustentar aquele corpo. Mas como é que ele vai sustentar aquele corpo se ele não tem o bico da águia, porque a águia é carnívora? Como é que o pato com a cabeça de águia vai se alimentar de grãos com aquele bico curvo que serve para rasgar, para destruir a carne? Então você precisa ter uma mente alinhada com o seu corpo, uma mente alinhada ao propósito que Deus te criou, com a sua história, com o seu nome. Então, sem mais delongas, você já entendeu que Adão colocou nome em cada animal de acordo com o seu chamado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar para você agora uma chave para você decodificar o seu nome transliterado em hebraico na Bíblia. Eu vou antecipar isso. E depois nós vamos continuar o vídeo e você vai ver que cada personagem bíblico tinha o seu nome relacionado ao seu chamado. Adão tem a ver com terra. Ele foi chamado do pó da terra, formado do pó da terra. Então ele recebeu a missão de governar sobre aquilo da onde ele veio. A Eva, Shavá, é a que dá a vida. Ela se tornou a mãe de todos os seres viventes. Abraão, pai de muitas nações, né? Sara, princesa. Israel, aquele onde Deus prevalece, porque ele lutou com Deus, mas Deus prevaleceu, ele deixou de ser um enganador. E a gente precisa entender que Deus mudou o nome de muita gente. Pedro, Deus muda o nome dele. Agora não é mais Pedro, te chamarei de Cefas. Cefas é a rocha, né? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel, né? E essas coisas assim coincidem, né? Se você entender também, Daniel
Sadraque, Mesaque e Abdinego tiveram seus nomes mudados na Bíblia, mas para pior. Por quê? Porque queriam roubar a sua identidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Não aceite apelidos nem mudança de nomes que sejam pejorativas, né? Quando alguém te chamar assim, você é careca, você pensa, maravilha, eu sou careca. Elias era um profeta careca e poderoso. Mas ao contrário de Elias, eu não vou amaldiçoar esses caras não, porque Elias fez sair uma ursa e devorou aquelas crianças que chamaram ele de profeta careca. Então vamos lá? Vamos fluir na descoberta do que seu nome significa? Obrigado por você acompanhar até aqui. Eu precisava de entender a sua maturidade, que assiste, que entende, que quer conhecer, para poder liberar isso para você. Por quê? Porque Jesus falou assim: um homem saiu a semear, e uma semente caiu à beira do caminho, e os animais vieram e comeram a semente. Sabe o que isso significa? Jesus depois explicou. Ele falou assim: a semente que caiu pela beira do caminho e foi devorada é porque aqueles que não entenderam, aí o diabo vem e rouba-lhes as sementes. Então eu não estou aqui só para fazer graça e te dar uma curiosidade profética do que significa o seu nome. Eu preciso que você entenda a sua identidade e o seu propósito em Deus, e saber quem você é em Deus e a que você precisa fazer nessa terra para implantar o reino de Deus e agradar aquele que o criou, porque você vai responder por cada uma das coisas. Deus te deu capacidades, Deus te deu talentos, e aí você vai responder por tudo isso. Deus vai vir cobrar. Então vamos lá, finalmente, vamos lá. Você vai escrever assim, translitere o nome, aí você coloca o seu nome completo, para o hebraico pictográfico e me dê o significado profético do meu nome. Aí, por exemplo, se você estiver falando no WhatsApp, no chat GPT, aí você faz, por exemplo, vamos supor que seu nome seja Eloá. É importante que você coloque o H no final se o seu nome é Eloá com E-L-O-A-H. Por quê? Porque o H ele vai ter um significado diferente de você ter só o nome, entendeu? Então você vai colocar translitere o nome, aí você coloca o teu nome completo para o hebraico pictográfico. Por quê? Porque é aquele onde tem cada símbolo e cada nome com significado o hebraico original, né? E aí você vai colocar o seu nome correto, né? Aí você pode pedir uma transliteração fonética do seu nome para o hebraico, uma leitura pictográfica do paleo-hebraico, letra por letra, e o significado integrado do nome mais os sobrenomes. Vou dar o exemplo aqui de Eloá. Eloá, ela começa com Aleph, né? Então, Eloá tem Aleph, Lamed, Vav e Aleph. Esse não tem H, tá? Então, o que seria o significado de Eloá? Aleph, força, origem, Deus, líder, né? Lamed, ensino, direção, autoridade. Vav, conexão, ligação, aliança. Aleph, final, né? Fonte, identidade, propósito. Então, Eloá significa a força que vem de Deus para ensinar e conectar outros à sua origem, ou aquela pessoa que carrega em si a origem divina e é instrumento de ligação entre Deus e as pessoas. O nome Eloá, mesmo sem o H, continua ecoando um campo semântico da palavra Elohim, que é o próprio Deus, mas com um tom mais pessoal, mais íntimo e identitário, entendeu? Então a origem de Eloá é Elohim. Então você vai pedir a sua identidade, ele vai dar o seu nome completo, aí vai falar, aí você pode pedir assim, então, de acordo com o meu nome,
qual a bênção que Deus colocou sobre mim relacionada ao meu nome. Aí, por exemplo, vou ler aqui o da Eloá. Eloá é chamada para ser ponte, não muro, para ensinar sem impor, conectar sem dominar, abrir portas onde houver águas profundas, né? E liberar vida onde havia silêncio. Só que eu não estou falando só do nome Eloá, estou falando do nome completo da pessoa, porque você vai pedir, você vai falar assim, ó, me dê agora o significado integrado do meu nome completo. Aí você colocou o seu nome completo, aí ele vai dar uma integração. Ele vai dar nome por nome, você pode pedir para fazer nome por nome e dar o significado de nome por nome seu. Por exemplo, vamos supor que seu nome seja Marcelo da Silva Oliveira. Aí você vai pedir para transcrever os teus nomes. Aí ele vai falar Marcelo uma coisa, da Silva outra, Oliveira é outra. Aí você vai pedir o significado integrado do seu nome completo. Aí vai vir só coisa boa. E aí você vai falar o quê? ChatGPT, entendi o que você falou. Agora eu preciso que você transcreva agora os desafios, sombras e onde... Aí você coloca o teu nome, Marcelo, né, da Silva Oliveira, né, um exemplo, tem que ser forte para vencer todos os obstáculos com a mão poderosa do Senhor à sua frente, sem se corromper por essas sombras, desafios ou ameaças ao cumprimento do propósito, né? Você precisa saber os seus pontos de força na jornada, né? Porque Jesus falou, ó, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, né? Tá lá em Zacarias 4:6, né? Então aí você vai ter as sombras espirituais e emocionais possíveis relacionadas ao seu nome, entendeu? Então é assim que você vai identificar a sua identidade. E o seu nome, a identidade, seu propósito relacionadas ao seu nome. Agora, eu te peço algo, aliás, eu te ofereço algo, né? Se você quiser saber mais detalhes, né, sobre a sua identidade, se você quiser um acompanhamento, como eu falei no início, que eu sou psicanalista, né? A minha função também é psicanálise, ajudar pessoas a encontrarem o seu propósito, o seu destino e alinharem as suas vidas. Se você quiser entrar em contato comigo, vou deixar o meu telefone funcional aqui embaixo. Aí você entra em contato, acessa, entra em contato, acessa o meu Instagram e aí a gente tem como fazer um acompanhamento mais detalhado, uma mentoria, ter conversas onde eu vou ter uma escuta ativa das suas experiências de vida, quais as interferências que o mundo, as pessoas, a sua história, as variáveis incontroláveis agiram na sua vida para interferir nessa rota, nesse plano que Deus criou. A gente pode fazer testes de tipo de personalidade que você tem, te ajudar a fazer um acompanhamento a respeito disso e você conseguir acessar e cumprir tudo aquilo que Deus tem para você, se a tua vida não estiver alinhada com aquilo que Deus tem. Perceba que muitas vezes a sua vida não está alinhada com aquilo que você quer, mas talvez esteja alinhada com aquilo que Deus tem para você. Então, peça também, você pode pedir também para que essa inteligência artificial escreva de acordo com o significado do seu nome, não só a bênção que está sobre você, mas uma oração onde você lembra quem você é, para que você está aqui e de que mal você deve ser livre, que mal você precisa que Deus te dê livramento, que tipo de ameaças você deve, por exemplo, como eu te falei, se você é uma pessoa muito inteligente e liderante e tem uma forte liderança, você deve evitar cair na armadilha de ser um manipulador, né?
Então você vai pedir para o chat GPT ou a sua inteligência artificial te orientar em relação a isso. No mais, eu espero que você tenha gostado da aula, que isso te abençoe bastante. Se você conhece alguém que precise saber desse assunto, você também compartilha esse conhecimento, assim como eu estou compartilhando, assim como Deus mandou eu abrir minha gaveta e passar para você tudo que são meus projetos, meus entendimentos, minhas anotações, sabe aquele caderno que você tem? Compartilha aí. Então faça isso também. Isso ajuda ao YouTube entender que isso é um conteúdo interessante, importante compartilhar com outras pessoas. Então compartilhe esse conteúdo, deixe o seu like no vídeo e não deixe de comentar. Se você não é inscrito no canal, tá aqui o local para você se inscrever no canal. Tá aqui outros vídeos para você assistir. Deus te abençoe. Até a próxima. E espero que a gente cresça cada vez mais juntos. Deus te abençoe. Um grande abraço.